Boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. 18 mil crianças são espancadas todos os dias no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Número que a Lei Menino Bernardo pode reduzir, mas ela exige uma mudança de comportamento que enfrenta resistência entre muitos pais. Aprovada a redação final. O projeto da Lei Menino Bernardo, aprovada no Senado, ainda precisa da assinatura da presidente Dilma Rousseff para entrar em vigor. Mas já tem pai preocupado. Primeiro precisa saber direitinho o que é, como vai ser aplicada, né? Porque uma coisa é palmada, outra coisa é maus tratos. Uma pequena correção o filho tem que ter, o pai tem que saber impor limites na criança. A criança não pode crescer pensando que pode fazer tudo. Como é que uma mãe vai ser punida porque dá uma palmada no filho? Né? Qual é a mãe que não dá uma palmada no filho? A Lei Menino Bernardo proíbe castigos físicos, tratamento cruel ou degradante contra crianças e adolescentes. Pela polêmica que causa entre os pais, já dá para ver que vai exigir uma mudança de cultura na educação dos filhos. Um adulto, ele dá uma palmada numa criança, a força é desproporcional a essa criança. Independente da idade, ainda é mais desproporcional ainda. E isso deixa marcas no presente e no futuro. No futuro, essa criança possa ter problema psicológico, essa criança possa, ou mesmo no presente, ter que fazer um tratamento psicológico, ou essa criança fica ansiosa, ela fica tímida, ela fica temerosa. As denúncias devem ser feitas ao Conselho Tutelar, que já está em quase todos os municípios. Mas ainda não há um conselho para cada 100 mil habitantes, como determina a legislação dos direitos da criança e do adolescente. Os governantes têm que repensar a necessidade de aumentar ou não o Conselho Tutelar. O pai ou responsável que bater no filho não vai ser preso. Agressores e vítimas serão encaminhados a tratamento psicológico e a programas de orientação. Esta psicóloga diz que é possível impor limites às crianças sem palmada. O grande possibilitador é o diálogo. Ele que vai fazer com que a gente acesse o outro com afetividade, com carinho, olhando no olho. Conversar em vez de bater é o que fazem os pais que defendem a lei. Eu sou a favor da lei, porque eu acho que evita qualquer tipo de agressão, é ótimo. A violência gera mais violência, né? E o amor não quer demais, assim, o amor, quanto mais amor você dá à criança, com mais segurança ela cresce. Já está na Constituição, quem explorar trabalho escravo perde o imóvel. A emenda foi promulgada pelo Congresso Nacional, mas a polêmica em torno do assunto ainda não terminou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Na voz de Alcione, o lamento dos escravos brasileiros. O canto ecoou no plenário do Senado durante a sessão do Congresso que promulgou a emenda constitucional. O texto permite que a Justiça tome os imóveis onde forem flagrados trabalhadores escravos e o proprietário não terá direito à indenização. A escravidão que atualmente combatemos não é mais aquela institucionalizada, escancarada, aberta aos olhos de todos, mas nem por isso menos cruel e execrável. No Brasil, o governo federal libertou mais de 47 mil trabalhadores desde 1995. No ano passado, a maior parte era explorada na construção civil e na pecuária. Pará, Maranhão, São Paulo e Minas Gerais são os estados com o maior número de libertados. A emenda 81 é apenas o primeiro passo para que os imóveis onde ocorra trabalho escravo sejam confiscados pelo governo e usados na reforma agrária ou em programas de habitação. Ainda é preciso regulamentar a matéria. Ou seja, o Congresso precisa aprovar uma nova lei para definir o que é trabalho escravo. De acordo com o Código Penal, é submeter alguém a trabalho forçado, jornada exaustiva e condições degradantes, assim como restringir a locomoção por causa de dívidas com o empregador. A ministra dos Direitos Humanos defende que a regulamentação siga o que já está na lei.
A sociedade brasileira não admitirá retrocesso, que na regulamentação nós tiremos da, definição do trabalho escravo aquilo que a legislação hoje já prevê. Só mexendo no bolso, só mexendo na propriedade é que você efetivamente consegue ter uma medida com eficácia para combater o trabalho escravo. O relator do projeto da regulamentação já avisou. Vai retirar do texto as expressões jornada exaustiva e condições degradantes. O conceito que está no Código Penal é um conceito vago, é um conceito frouxo. Jornada exaustiva é algo que não tem definição. Dormir numa rede é uma condição degradante ou não é uma condição degradante? Então tudo isso tem que ficar definido. Durante a sessão do Congresso, a atriz Letícia Sabatella, que representa a ONG Humanos Direitos, criticou o ponto de vista do senador. A verdade é que quem afirma que não há clareza sobre o conceito de trabalho escravo é porque não concorda com o conceito. Mas ele é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho e elogiado pela relatora das Nações Unidas para formas contemporâneas de escravidão. A legislação não pode criar insegurança jurídica. Nós temos, ao contrário, criar segurança jurídica para punir com rigor quem comete o trabalho escravo, mas nós não podemos generalizar e criar uma balbúrdia jurídica no país. Caberá a uma comissão especial de senadores e deputados decidir a controvérsia. A próxima reunião é na terça-feira. O Congresso Nacional ampliou em 1 hora o horário de visitas durante a Copa do Mundo. Até o dia 18 de julho, turistas poderão conhecer as dependências do Congresso Nacional das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. O Congresso se vestiu de verde e amarelo para o maior torneio esportivo mundial. As cores que surgem à noite dão o tom do evento e convidam para conhecer a sede do Legislativo brasileiro. Dentro, visitas guiadas por monitores levam grupos para conhecer a história política do país, exposta nas paredes e amplos salões. Eu achei muito interessante a questão da arquitetura. Também algumas coisas que eu não sabia, descobri a respeito das cúpulas, que uma é maior do que a outra e tal, porque dependendo da perspectiva a gente pensa que é do mesmo tamanho. Eu só tenho a elogiar, a visita ela realmente é bem completa, as guias elas têm bastante informação e como eu trabalho muito com turista estrangeiro, então quando é agendado não tem dificuldade nenhuma em ter a visita no idioma, né? Ou em inglês, ou em francês, ou em espanhol. Antes de vir ao Congresso, preste atenção a alguns detalhes. Nos fins de semana, trajes curtos, como bermudas, são permitidos. Nos outros dias, use calça comprida. Às terças e quartas, quando há maior atividade legislativa, é obrigatório o uso de traje social e também o agendamento no site congressonacional.leg.br/visite. Um turismo de engajamento, onde a pessoa vai aprender coisas muito interessantes sobre a história do Brasil, a história do Parlamento Brasileiro, a arquitetura do Congresso Nacional, que é muito interessante, as obras de arte que estão expostas aqui, o nosso Museu do Senado, então vale muito a pena, eu recomendo a todos que venham. Quem visitar o Congresso durante a Copa também poderá ver uma exposição com informações sobre os 32 países que disputam o torneio. O Senado Agora termina aqui. Continue com a nossa programação. Bom fim de semana!